segunda-feiras, acho que não foi a última, a penúltima, uma pessoa estava lá, porque quando eu primeiro trago uma palavra, sempre voltada para a questão da ética, né? Porque é homens de honra, ensinando como você ser uma pessoa digna no tempo de hoje. Depois a gente divide em grupo e cada os homens falam, né? Porque a mulherada fala bastante, mas os homens têm essa dificuldade de sociabilidade. Um camarada levantou, começou a falar, ele falou, olha, eu era ladrão, eu era bandido, eu fiz assalto à mão armada, eu fui preso, eu cumpri a minha prisão. Na prisão, eu ouvi falar de Cristo. Hoje, Deus restaurou minha família, hoje eu sou um homem diferente. Eu não falo mais o que eu falava, eu não minto mais, e eu sou uma pessoa diferente. Então o Evangelho, quando ele te dá a oportunidade de ser resgatado, muita gente é transformado para melhor, mas muita gente. Nós temos na nossa igreja, por exemplo, um grupo que chama Reviva, que é para pessoas drogadidas. Então tem muita gente, tem psicólogos, tem pessoas que dão lá, fazem como se fosse um Alcoólatras Anônimos, fazem a partilha, o que eles contam lá dentro ninguém fica sabendo e tal. Mas tem muita gente lá que foi recuperada, totalmente recuperada. Então, a igreja, cara, na pandemia nós demos 200 toneladas de alimento. Porra. 200 toneladas no ano, comida. Fora a cesta básica, nós dávamos todos os dias mais de 500 refeições. Numa quarta-feira, que é a quarta-feira do mês que vem, a fila chegava a ter mais de 500 metros. Pra você ter uma ideia, a Globo, acho que recebeu uma denúncia, eles foram lá para esculhambar com a gente. Só que quando o repórter chegou lá e viu pessoas vindo de Cubatão, vindo lá do fim do mundo, falou, isso aqui é o que eu como. Eles falaram assim, eu não posso fazer uma reportagem para falar mal, vou voltar outro dia. Passou no SPTV, cara. O que a gente faz, eu não recebo uma oferta de ninguém, nunca quis receber nada de governo. Tudo oferta voluntária. A gente investe na vida das pessoas em todas as áreas. Então, a igreja faz muito pelas pessoas, Igor. Agora, é claro que tem gente que manipula. Claro que tem gente bandida. Isso nos fere muito. Quando você encontra alguém, sabe, se prevalecendo, usando, sabe, do seu poder para manipular, me entristece muito. Por quê? Porque muitas vezes pessoas se afastam da igreja por causa disso. Porque quem que vai ser o seu paradigma? É o cara que fez o errado. É porque ele acaba ficando famoso, né? E tem muita gente que usa mesmo. Só que Jesus falou que isso aconteceria. Mas nós não fazemos para as pessoas verem, a gente faz para Deus. Por que tu não aceita nenhuma ajuda estatal? Eu nunca quis aceitar, nem tirei essas utilidades. Eu dei para muita gente quando eu era deputado, mas nunca fiz para nós. Por quê? Porque muitos políticos, quando você vai pedir uma ajuda, eles querem a contrapartida. E eu falei, aqui não. Aqui, embora eu sempre tenha sido alguém que tenha visão política, eu nunca tive essa coisa de voto de cabresto, tem que votar em A ou B, entendeu? Vota em quem quiser. Eu nunca, como candidato, eu nunca pedi voto na minha igreja. Nunca perguntei para uma pessoa se tinha votado em mim ou não. Porque eu falei, aqui eu sou pastor. Aqui vocês não têm nem obrigação de votar em mim. Então eu sempre fui muito ético nessa questão. E eu penso que existem políticos que nunca me pediram nada e que eu entendo que são sérios, que têm que ajudar, mas isso é o meu voto pessoal. Hoje eu posso até ir para a minha mídia social e dizer, olha, eu vou votar no fulano de tal. Mas a igreja não tem voto nenhum. Cada um. Tanto é que na igreja tem petista, tem bolsonarista, tem os que estão no meio, entendeu? Tá cheio de gente lá dentro. Né? É difícil mesmo que todo mundo que seja, vamos lá, opiniões políticas homogêneas num universo tão grande. É difícil mesmo. Qual que era, durante a pandemia, com essas lives que você fazia aí, cara, tinha algum tema recorrente? Porque a gente estava passando por uma pandemia, né? Sim, muitas vezes a gente falava mais para trazer consolo, né? Porque muita gente perdendo emprego, sim, muita gente com medo de morrer. Né? Eu mesmo me pelava, gordo, diabético, mais velho, com asma. Eu falei, o dia que você pegar esse negócio, eu morro. Doido pra ir ver Papai do Céu, né?
E você sabe que quando eu peguei, eu não tive... Tu pegou? Peguei 2 vezes. Não teve nada? Nada. A primeira vez eu peguei, acho que com ele, eu tava vindo de um congresso na Itália, ninguém nem sabia que era Covid. Tá. Porque foi em 2019, novembro de 2019, eu vim lá da região de Milão. E a gente foi para um hotel que tinha uns 50 chineses lá. Pronto, eu voltei 10 dias depois, eu tive uma pneumonia dupla que eu quase morri. Tá. Fui pro hospital, ele tava lá, pegou também. A segunda vez que eu peguei, eu não tive nada. Zero. Aí passou o medo. E aí as mensagens, então, eram basicamente mensagem de fé, consolo. de esperança, consolo. Mas eu sempre tive, em primeiro lugar, falar de Cristo. Se perguntar qual é a coisa mais importante na tua vida, falar de Jesus. Para as pessoas. Para mim, Jesus é o máximo, entendeu? É a pessoa que é o meu modelo e é dele que eu falo. Eu não prego religião. Como é que você entende, como é que você enxerga, como é que você vive Jesus, cara? Essa é uma pergunta muito boa e é bem complexa também. Com certeza, é bem complexa mesmo, porque... Jesus, vamos lá, o que está escrito na Bíblia sobre Jesus, com uma leitura superficial, você consegue perceber algumas características dele. Por exemplo, me conte. Pra mim, a coisa mais importante que Jesus falou no tempo inteiro foi que a gente devia amar os outros como a si mesmo. É isso aí. Se eu pudesse, analisando os tempos de hoje... eu sei que não me entenda mal, tá? Mas eu acho que se Jesus vivesse hoje, ele pediria para que a gente amasse as pessoas mais do que a gente ama nós mesmos. Você tem toda a razão. E é isso que eu falo para Deus. Eu quero amar as pessoas. Eu amo as pessoas. Eu sou um cara que eu amo as pessoas. Deus mudou isso na minha vida. Eu amo todo mundo. Eu olho para uma pessoa necessitada, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de ajudar. Eu amo as pessoas, eu amo os diferentes, eu amo as pessoas que ninguém ama, entendeu? Porque para mim isso é Jesus. Eu nunca fui um cara, entendeu, que fica focando o pecado, eu foco o pecador. Então eu procuro viver a Jesus com amor. Eu sou um cara que eu tenho um grande defeito, eu sou um cara bravo. Você é um ser humano. Mas tem gente que é mais... Não, os meus defeitos são aparentes, vamos dizer assim. Tá. É aparente. De vez em quando eu brigo. Eu já era pastor, eu brigava na rua, chamava o cara pro pau. Entendeu? A última vez que isso aconteceu, faz uns 30 anos atrás, uns 25 anos atrás, eu tava com um discípulo meu do lado. O cara do meu lado, a gente voltando, eu tinha discipulado ele, gastei um tempo com ele, batendo papo, falando da Bíblia. E eu voltando pra igreja, dirigindo, um cara me fechou. Deve ter feito alguma barbeiragem que eu não vi. O cara mostrou o dedo, me xingou. Cara... hora que parou no farol, eu abaixei o vidro e falei, vou te matar, seu desgraçado, sai daí agora. E a hora que eu vi o meu discípulo com o olho desse tamanho, assim, eu fiquei envergonhado. Eu falei, Deus, que péssimo testemunho eu dei. Pedi perdão para ele. Então, mas isso é uma atitude de uma pessoa que está longe de ser Jesus, né? Jesus ia dar outra face. Eu não dei outra face. Então, e se você pega... Isso eu tô te falando, assim, uma análise superficial, né? Mas à medida que você vai olhando melhor e você vai... Isso eu entendi na conversa com o Caio Fábio. E você vai se apaixonando pela personalidade de Jesus. Ele é apaixonante. Pelas características mesmo de Jesus. Você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. O Caio, ele fala, por exemplo, que Jesus é a lente que ele usa para enxergar a vida. E em todos os aspectos. Para mim também. Eu penso o seguinte, Jesus é o padrão perfeito. Então, como ele lidava, quais são as únicas pessoas para quem Jesus foi duro na Bíblia? Para os religiosos. Isso não é interessante? Não comunica uma parada interessante? Totalmente. Totalmente. Ele chamou um fariseu, porque quem era o fariseu? Era o cara que tinha o estereótipo de religioso
entendeu? Mas que por detrás era maldoso, entendeu? Roubava, fazia uma série de coisas. E Jesus conhecia o coração. Então ele chamou de fariseus hipócritas, sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É um túmulo pintado de branco, então por fora parece limpo, mas por dentro está podre. As únicas pessoas para as quais ele se dirigiu de maneira dura foram esses, religiosos. Mas para os pecadores ele tinha muita misericórdia. Agora, ele nunca anuiu com o pecado. Tem, por exemplo, o caso de uma mulher que foi pega em adultério, que é um caso icônico, né? E os fariseus chegaram e trouxeram essa mulher sendo pega em adultério. E na lei judaica não tinha perdão para isso. Era apedrejamento. E eles chegaram para Jesus e disse, olha, o que eles queriam na verdade? Não era matar a mulher, porque eles mesmo transavam com ela. Eles eram todos adúlteros. O que eles queriam? Eles queriam que Jesus fosse contra a lei. Porque se ele fosse contra a lei,